Agora falamos da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de suspender os atos do governo e também do Congresso sobre o aumento do IOF e convocar uma audiência de conciliação. Ela tem sido vista por parte aí da oposição como uma derrota do governo, na verdade, segundo especialistas. Vamos conversar agora sobre esse tema agora com a Adriana Ventura, deputada do Novo em São Paulo. Tudo bem, deputada? Muito bem-vinda aqui. Obrigada por conversar com a gente aqui no CNN Money. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com você, Muriel. Muito bom, é mais conversar sobre esse assunto tão relevante. A gente está falando da harmonia e do equilíbrio entre os poderes, então é um assunto muito importante. Eu queria justamente entender do seu ponto de vista, do Novo também, como é que vocês estão encarando a decisão do ministro Alexandre de Moraes de fazer esse movimento, suspender então o movimento feito por parte do governo federal e também por parte do Congresso. Olha, eu acho que a gente tem várias maneiras de olhar, mas de uma maneira geral, a questão é: qual é o papel do Supremo Tribunal Federal? Esse é um poder moderador? Na minha visão, não. Então, a gente está falando de uma decisão, ele está passando por cima do Congresso novamente e está tomando decisões que não poderia tomar. Porque qual que é o papel? Se é guardião da Constituição, ele deveria discutir sobre questões de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Agora, quando você pega uma decisão onde começa a falar que se o Congresso deveria ou não ter feito um PDL, abre um precedente gravíssimo, porque Supremo Tribunal Federal não é poder moderador. Ele deveria ser guardião da Constituição. Perfeito, um ponto importante. E aí, como é que você acredita que esse cenário deve se desenrolar a partir de agora e a partir dessa conciliação, mesmo na partir da sua visão, então, que você traz de que deveria ser um poder moderador nesse sentido? Olha, na verdade, o que que vai acontecer? Vai ter uma conversa entre os líderes amanhã, o líder do Novo, o deputado Marcel Van Hatten, desde maio deste ano. Então, ali vai ter uma reunião de líderes onde vão debater, mas na verdade, existe uma questão que é central. Primeira coisa, por si só, o IOF, da maneira que foi feita, que causou ruído, é primeiro decreto, segundo decreto, quando o Congresso vem, que é realmente o maior dos poderes, isso está na Constituição, não sou eu que estou falando. Quando o maior dos poderes vai lá e fala: estamos derrubando isso daqui, não cabe ao ministro Alexandre de Moraes promover reunião de A, de B. Aliás, eu acho que a gente tem que repactuar o que está na nossa Constituição, porque o que a gente está vendo é um poder passando sobre o outro e um poder fazendo o que não pode fazer. Então, extrapola em muito no papel constitucional. E o Congresso ter um PDL para derrubar um decreto absurdo faz parte do sistema de manter a harmonia dos poderes, de manter a ordem constitucional de freios e contrapesos. Então, para mim, é muito claro. Agora, o Supremo, vamos falar que é decisão monocrática, que por si só é um absurdo. A gente não está falando nem de uma decisão colegiada, a gente está falando de uma decisão monocrática que fala: ó, para tudo, isso é inconstitucional, o Congresso não pode fazer isso, não pode fazer. O que é isso? E ó, vocês vão sentar para conversar. Assim, daqui a pouco a gente vira o quê? Poder moderador, psicólogo, sei lá, né, então não cabe. A gente precisa ter realmente que cada um tem o seu papel. Então, até para manter a ordem constitucional. Então, na minha visão, os líderes vão conversar, eu não sei qual será a reação, mas eu ia falar alto lá, né. Podemos conversar, a questão de trazer harmonia e ter harmonia é salutar, diálogo é salutar, mas isso não é imposição do Supremo Tribunal Federal, até por ser uma decisão monocrática. Deputada, até aproveito para te perguntar se, na sua percepção, foi uma derrota do governo esse movimento de Alexandre de Moraes de optar pela conciliação, levando em consideração que existiu um entendimento por parte de especialistas também, de analistas, que o governo já esperava uma decisão favorável ao executivo e não necessariamente um ato aí de conciliação por parte de Alexandre de Moraes. Como é que você entende essa ideia? Olha, eu acho que o governo foi derrotado de qualquer jeito, como vem sendo derrotado, porque as atitudes absurdas que não são, elas são impopulares, elas não podem acontecer, a maneira como está acontecendo, então a derrota já por si só é a questão da impopularidade de tudo que está acontecendo. Então esse é o ponto número um. Ponto número dois,
O Supremo e o ministro Alexandre de Moraes tomam a decisão política de cunho político que não tem nada a ver com a praia do Supremo Tribunal Federal. Decisão de cunho político cabe à casa política, né, questões políticas. Então, na minha visão, é uma derrota do governo, e eu acho que de qualquer maneira o governo já foi derrotado. Se isso serve para aliviar, eu vejo mais como uma maneira de aliviar uma derrota desastrosa do governo, mas na minha visão o Congresso não tem que aceitar isso, porque diálogo tudo bem, agora se sujeitar a decisões de cunho político que não cabem ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que passaram a linha da harmonia e da independência dos poderes. Perfeito. E aí, a senhora falava sobre uma decisão monocrática. Na sua percepção, o ideal seria que pelo menos passasse por algum colegiado, passasse por mais ministros, nesse caso, essa decisão de Alexandre de Moraes? Na minha visão, todas as decisões não podem ser monocráticas, elas precisam passar pelo plenário minimamente, né. A gente tem visto ao longo do período uma pessoa, um ministro, qualquer que seja o ministro, que não teve um voto sequer, decidindo, arbitrando, legislando. Então, quando a gente está falando só de constitucionalidade, ele tomar numa situação emergencial uma decisão que depois vai para o plenário e que depois é referendada, né, por alguma questão, se é uma coisa urgente, é uma coisa que tenha realmente necessidade, ainda ok, desde que seja referendada. Agora virou moda, um decide aqui, outro decide ali, outro decide. Então, passando pelo Congresso, por milhões e milhões e centenas de milhões de brasileiros, é um absurdo isso daqui. E vendo isso aqui ainda, passando por órgão político, porque já, né, já estão legislando, que é a grande discussão. Já agora estão fazendo o quê? Promovendo poder moderador? Assim, realmente está uma bagunça, a gente precisa colocar ordem na nossa casa. Perfeito. E aproveito para te perguntar, porque ouvindo tantos especialistas como a gente tem ouvido durante aí as últimas horas, depois da decisão de Moraes, a gente tem repercutido o fato de que alguns especialistas entendem que foi uma decisão que serviu para acalmar os poderes. Você acredita que realmente essa foi uma decisão que acalmou os poderes, pelo menos um tempo para dar aquela respirada e aí avaliar qual vai ser a decisão tomada ou não? Olha, o que está acontecendo? A partir do momento que a gente tem o Supremo Tribunal Federal que perdeu o seu papel principal e único, que é guardião da Constituição, e assim, tá resolvendo acusar, julgar e ser poder moderador e chamar todo mundo para conversar, a minha pergunta é se isso cabe, né. Eu acho que esse acalmar, eu acho que acalmou principalmente porque fica aquela guerra entre executivo e legislativo, derruba decreto, faz isso, faz aquilo. Então, num primeiro momento, colocou um paninho quente ali em cima, eu acho que talvez para alguns tenha, surtido este efeito, né, talvez a intenção tenha sido essa. Mas eu acho que quando você percebe que um poder está assumindo o poder que não lhe cabe e está passando por cima do poder de outros, a gente está causando, abrindo um precedente e causando um problema muito maior, né. Então, cabe ao Congresso, e eu espero sinceramente que o presidente do Mota, que o presidente da Alcolumbre, assim como os líderes, né, porque eu tenho certeza que o deputado Marcel vai se posicionar nesse sentido como líder do Novo, é simplesmente falar o que está acontecendo aqui, não cabe ao Supremo fazer isso e faremos isso. E dialogar eu acho super saudável, independentemente, mas não porque o ministro Alexandre de Moraes mandou, mas sim porque isso sim é fazer a boa política, conversar, resolver as divergências, os poderes precisam ser harmônicos e não estão harmônicos. Agora, não por imposição, porque afinal de contas, a gente sabe que dos poderes da República, o maior deles e o que deriva todos os outros poderes é a Casa do Povo. E é lá que a decisão tem que ser tomada. Acredito, inclusive, para te perguntar, que é um ponto para a gente continuar repercutindo, deputada, se na sua percepção a gente pode começar a ver cenas como essa, momentos como esse do IOF se repetindo cada vez mais ao longo aí desse ano, do próximo ano. Tudo bem que ano que vem é um ano eleitoral, a gente sabe que muita coisa está em jogo, mas queria saber a sua percepção também. Olha, eu espero que situações como essa do IOF nunca mais aconteçam, porque quando você vê um decreto que passa por cima de toda uma população, principalmente prejudicando os mais pobres, porque a conta sempre vai estourar ali, né, na base. Vai ser sempre repassado ou no preço ou no produto, ali na ponta. Quando você vê também um ataque indireto, né, aos BBBs, os ricos contra os pobres, nós contra eles, assim, a gente percebe como a gente tem, infelizmente, hoje um mercado que está sofrendo consequências de um governo desorientado. E não estou falando ainda que a gente tenha naturalmente um ministro aqui,
técnicos excelentes, pessoas que têm boa intenção, boa vontade, mas a gente percebe que estão dando trombada. E depois desse decreto do IOF, com essa reação em cadeia, né, essa bagunça entre os poderes, eu acho que no próximo ano isso tende a piorar. Eu só espero que essa lição do IOF, pelo menos, coloque um pouquinho o pezinho no freio, para que isso não aconteça, porque a partir do momento que você vê o mercado desorientado, dinheiro fugindo, investidor quer passar longe daqui, né, a gente vê tudo o que está acontecendo no país e principalmente solução que não é solução, porque cortar na própria carne não existe, fazer reforma administrativa séria não passa pela cabeça desse governo, né, o que gastou a gente não sabe, então ele sempre não quer cortar gasto, ele sempre quer aumentar a tributação, aumentar a receita. Em ano eleitoral, onde precisa gastar mais para ficar popular, eu acho que ainda teremos muitas trombadas, infelizmente, até o próximo ano. Perfeito. Inclusive com relação a esse tema do IOF, na sua percepção, qual que deve ser o desfecho, pelo que você está acompanhando? Obviamente não depende apenas da senhora, a gente sabe que tem que acompanhar muito o processo, mas queria saber a sua percepção. Olha, eu acho, assim, na minha percepção, amanhã na reunião de líderes, existe uma questão clara, vai ter uma negociação entre os poderes, ninguém, a todo mundo, qualquer parlamentar sério que é o melhor para o Brasil, que é o melhor que a coisa encaminhe bem, mas com certeza não aumentando tributação. Então, a única maneira viável, na minha visão, é realmente o governo dar 2 passos para trás, fazer a lição de casa que já deveria ter feito. A gente sabe que isso é difícil, que no terceiro ano de governo não fez isso até agora, não é no ano pré-eleitoral, um ano antes da eleição que vai fazer isso, mas o Congresso tem que se manter firme para realmente não deixar minimamente a nossa tributação, que é a maior do mundo, aumentar. Com um governo gastão, que só sabe gastar, gastar, gastar e não faz uma lição de casa básica. Eu estava ouvindo aqui a notícia que a Fazenda corta gastos, não, então 2 anos e meio depois resolveram cortar a executiva de todo mundo, fazer, assim, o que todo mundo do governo, não só da Fazenda, deveria fazer sempre. E, hã, eu espero sinceramente, Muriel, que daqui para frente essa lição do IF, que esse diálogo com os presidentes das casas tal, seja uma coisa sadia, né, e que seja uma coisa recorrente, e que seja uma coisa que pense realmente na população brasileira, não na eleição do ano que vem, e não em medidas populistas que não resolvem o problema do Brasil. Eu acho que o brasileiro já está cansado disso. Muito bem, deputada Adriana Ventura, muitíssimo obrigada mais uma vez pela presença aqui com a gente no CNN Money e volte sempre, viu? Olha, eu estou à disposição, Muriel, é um prazer falar com vocês e com todos do CNN Money. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Boa tarde para a senhora. Boa tarde.